Tá. Oi, gente. Boa noite. Primeiro, agradecer demais o convite da MEF, Thaís. Muito feliz, muito honrada de estar aqui, de poder contribuir. Muito feliz. Sou Paula, né? Deixa eu me apresentar um pouquinho. Minha formação acadêmica, ela é em serviço social. Eu sou assistente social, formada pela UFRN, a federal daqui, né, do Rio Grande do Norte, formada desde 2010. Atuei durante alguns anos com o serviço social, atuei em centros de referência da assistência social, em centros especializados, então atendi, né, famílias, né, situações de abuso, de exploração, enfim. O centro especializado, né, Luciana já esteve aqui com vocês no encontro passado, ela também é assistente social, a atuação dela é no centro, né, e aí já ficou um pouquinho claro para vocês que atende situações em que a família ou algum membro da família é vítima de algum tipo de violência, né, onde os familiares ali estão em riscos, onde a família está já em uma situação, né, de violência, né, de fragilidade e de vulnerabilidade e de violência. E daí atuei alguns anos como assistente social, mas há algum tempo não tenho atuado com serviço social. Em 2019 eu fiz a minha formação em como educadora parental em disciplina positiva. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é a abordagem da disciplina positiva. E aí, de lá para cá, também tenho buscado outros cursos, outras formações que conversem, que tenham essa mesma linha, né? Fui até Brasília também já esse ano, antes da pandemia, e participei de um curso lá no Instituto de Comunicação Não Violenta, com um enfoque em conflitos, né? Raiva, e tenho buscado mais e mais ferramentas que me amparem nesse processo, nessa atuação, nessa missão, nesse propósito de estar conversando com pais, com educadores, com profissionais, com todo aquele que, de alguma forma, se relaciona com crianças, né, que impacta direto ou indiretamente a vida dessas crianças. E aí, como? Auxiliando e amparando esses pais, esses educadores, numa busca por mais consciência, né? Numa forma de se relacionar com essas crianças mais consciente, né? E com responsabilidade emocional, certo? E aí, nesse processo, vem também nascendo a Educando Girafinhas, que Thaís falou um pouquinho para vocês, que é uma loja virtual de livros e de recursos lúdicos infantis voltados para a educação emocional, né? A gente, enquanto pais, enquanto educadores, nós já estamos sempre muito atentos com o desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos, a gente quer acompanhar o aprendizado, quer estar dando conta ali, né, se estão acompanhando, como é que está o conteúdo escolar, a gente se preocupa bastante com o desenvolvimento motor, né, já lá desde o bebezinho, e aí, está na fase de engatear, de andar, tá, a gente está ali o tempo todo estimulando, e o desenvolvimento emocional não é algo que nós costumamos estar atentos, né? Porque não é algo também que fez parte da nossa educação, né? Nós em relação aos nossos sentimentos, às nossas próprias emoções, muitas vezes nós não temos habilidade para estar lidando com os próprios sentimentos. E aí vem, né, esse desafio de educar outros pequenos seres humanos, né? E aí, nesse aspecto emocional, que nós não costumamos olhar muito para ele, a gente acaba encontrando um maior desafio, né? No momento de lidar com as demandas emocionais de nossos filhos, né? Então, assim, a Educando Girafinhas vem com esse propósito, lá são livros e recursos nesse com esse propósito, com esse enfoque, especialmente, certo? A disciplina positiva foi o meu primeiro despertar para tudo isso, né? Eu encontrei a disciplina positiva através de uma busca até muito pessoal,
né, tentando me preparar para a maternidade, mas uma disciplina positiva vieram muitas outras descobertas, né, venho acessando outras dimensões de conhecimento que vem me trazendo bagagem para esse trabalho. E daí, somado a isso, agora também encarei o desafio de iniciar uma nova graduação, então também estou cursando psicologia e, enfim, já aceitei que é esse meu caminho e estou muito feliz nele. E aí é com essa bagagem, com essa base, que eu venho contribuir aqui com vocês hoje. Como o Thaís falou, nós vamos falar sobre os perigos da internet, né? A aula passada, onde a Luciana esteve aqui com vocês e que eu assisti, eu não pude estar ao vivo, foi realmente um dia que eu não consegui, infelizmente, mas eu acompanhei depois o vídeo disponibilizado aqui, e foi, né, completa, ela trouxe um conteúdo extenso e muito completo, e eu acredito que todo mundo que está aqui hoje já vem com uma bagagem, né, uma compreensão bacana do que nós estamos, né, falando quando chamamos, né, para essa conversa, né, a prevenção a essa violência terrível que é o abuso sexual infantil, né? Ela trouxe, eu acompanhei lá que ela trouxe, né, desde a diferenciação entre abuso e exploração, né, trazendo a questão, né, dos abusadores, de como se dá o aliciamento, quem são esses abusadores, onde estão esses riscos, para o que estar atento, enfim, trouxe bastante sobre a importância de realizar a educação sexual, de oferecer a educação sexual para as crianças como uma ótima, e eu até podemos falar a principal estratégia de prevenção, né, ao abuso, e hoje ficou para a gente conversar um pouquinho sobre esse risco, né, o risco desse abuso e como ele acontece através da internet, e o que nossos pais, né, o que está ao nosso alcance enquanto pais, né, o que é possível para a gente estar pensando de forma a estar protegendo, né, para estar amparando nossos filhos também nessa autoproteção. Como essa conversa de Luciana foi, né, esse conteúdo bem completo já sobre como se dá o abuso, né, como acontece, até os impactos, né, no desenvolvimento da criança, enfim, ela trouxe bastante, né, um conteúdo muito rico, e eu estava vendo do cronograma, né, Thaís, o seu, você vai trazer também bastante sobre como iniciar essa conversa com a criança, né, estratégias lúdicas, vai trazer um pouco mais sobre ECA, né, que é fundamental, que a gente também esteja conhecendo essa legislação. E hoje, nessa conversa do meio, né, já que eu fiquei aqui entre vocês, vai ser um papo muito realmente sobre essa relação parental, né? Como simplesmente a forma como nos relacionamos com os nossos filhos, né? Ela impacta diretamente essa criança no sentido da formação da sua autoestima, né? Da sua autoconfiança, né? E a importância que isso tem, a estratégia potente que isso é como prevenção, né? Tá educando crianças, tá educando seres mais seguros, mais confiantes, né? E aí a gente começa assim falando, né, sobre esses conteúdos pornográficos, né, identificando onde estão esses riscos, sim, e como traçar estratégias, né? Pensar estratégias. A gente não vai de forma alguma trazer aqui não exponha ou não disponibilize a internet para o seu filho, porque não dá para a gente fazer isso. A internet está aqui, as telas estão aqui, são parte da nossa vida hoje, são parte do nosso cotidiano, e a gente precisa pensar maneiras inteligentes de estar fazendo esse bom uso e de estar orientando nossos filhos nesse bom uso e oferecendo esses limites, apresentando essas crianças onde estão esses limites, porque se nem nós mesmos não estamos maduros e não estamos, muitas vezes, sendo capazes de tomar decisões no sentido de estar também fazendo o melhor uso, né? Infelizmente, a gente percebe adultos extremamente viciados, né? Adultos que, né, estão diante das telas, muitas vezes, acessando conteúdos, se não, né,
nem estou falando de adultos que acessam conteúdos pornográficos, apesar de saber que existe, mas, enfim, muitas vezes conteúdos insignificantes, enfim, deixando de fazer um uso mais inteligente de uma ferramenta que é tão rica. Então, assim, se nós adultos não estamos prontos, né? A internet chegou, é esse boom, é esse universo, está aqui, está posto, né? É um recurso riquíssimo, né? Tem muita coisa bacana, tem possibilidades assim, né? Você estuda hoje, você faz cursos de qualidades e até gratuitos de inglês, enfim, pela internet, enfim, oferece oportunidades riquíssimas à internet, né? Mas oferece também conteúdo extremamente ruim, né? Para adultos, e ainda estamos falando para adultos. Imagine para crianças. E se nós não estamos prontos ainda, né? Ainda vamos, e a gente muitas vezes se coloca, né? Metas de para tá, não, vou deixar um pouco aqui. Muitas vezes a gente se percebe no exagero, né? E se coloca metas e às vezes não alcança, quando percebe tá ali já extrapolando o que estabeleceu que seria bacana de usar. Não, hoje eu não vou ficar nesse celular e de repente. Imagina estar esperando isso da criança, né? Não dá para a gente deixar a criança sozinha nessa responsabilidade de fazer esse controle, nem de tempo, nem de conteúdo, enfim, os pais precisam chegar junto, né? E não dá para ser numa disputa dali de poder, não vai usar, porque, enfim, dependendo da idade dessa criança, ela vai acabar burlando isso aí, ela vai utilizar. Então, aqui a gente vai conversar sobre as melhores estratégias para estar estabelecendo esse limite seguro, para estar pensando, né, uma forma, né, de organizar esse uso de maneira segura, tá? E aí, aqui, o tempo todo eu vou estar embasando muito na disciplina positiva, muito na comunicação não violenta, né, que são essas abordagens que eu venho me dedicando e me aprofundando e estudando e atuando com elas. Eu converso com pais, eu estou nesses espaços como esse aqui de hoje, né, eu falando com Thaisa, né, e eu sei que tem aqui pais hoje, né, tem, né, educadores, tem profissionais que de repente vão conversar com pais, tem líderes, né, que estão aí sentando com essas famílias, que estão orientando famílias. Então, assim, são espaços como esses que eu trago, que eu chamo de convite. É um convite, né, a uma decisão de educar com mais respeito, de educar com mais responsabilidade emocional. Hoje, com esse enfoque, né, do uso da internet, do uso seguro, né, e pensando na proteção dessas crianças em relação a essa violência que é o conteúdo pornográfico, né? O conteúdo pornográfico para a criança é uma violência, é gerador ali de um trauma enorme, é uma forma de violência, é uma forma de abuso, né? E acontece também dessa forma, né? Com a pornografia. Então, gente, Thaís, fica cortando um pouquinho o slide, né? Vocês ficam aparecendo nessa janela, a janelinha fica. A gente tá aparecendo tudo ok, Paula. Não tá cortando, não. Tá bem legal aqui para quem tá assistindo. Não sei se para você aí cortou um pouquinho, mas pra gente tá bem legal aqui. Tá, eu consegui aqui organizar. Isso. Pronto. Tá tudo ok ótimo. Aqui, seu slide. Tá ótimo. Tudo ok aí, né, gente? O pessoal tá falando aí, tá ok. Certo. Gente, eu nem trouxe aqui para vocês uma definição mais aprofundada, né? Eu nem trouxe aqui, eu poderia trazer aqui para vocês os princípios, os pilares da disciplina positiva, mas eu achei que tiraria um pouco o foco. Eu quis realmente que a gente conversasse, né, sobre as estratégias, sobre, né, reconhecer onde estão esses riscos, né, do uso da internet pelas crianças, pelos adolescentes, e pensar essas estratégias. Eu achei que poderia desvirtuar um pouco. A gente, em um outro momento, até surgindo a oportunidade, a gente pode aprofundar. Mas eu não trouxe também, porque, antes de tudo, antes de conhecer a abordagem, né, da disciplina positiva, passa primeiro, é essencial e importante
uma mudança de paradigma, uma ampliação desse olhar, tá? A disciplina positiva é uma abordagem, é um programa educacional que vem apresentar ferramentas e estratégias para pais, né, da forma de estar educando seus filhos de uma maneira em que o respeito mútuo ele seja valorizado, certo? O respeito pelas necessidades da criança, o respeito pelas necessidades do adulto. E aí oferece um leque de ferramentas, de estratégias para estar educando de uma maneira que não seja necessário o uso de punição, de castigo físico, de violência psicológica, certo? Sendo que, para acessar esse programa, para estar aberto a esse programa, para estar aberta a essa abordagem, é necessário antes uma decisão de estar aceitando ampliar esse olhar. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade ainda que, culturalmente, a criança ela é vista como um ser inferior. E a gente precisa pensar nisso, porque parte daí essa autorização para estar agindo com a criança de forma violenta. Então, assim, não dá para a gente falar de violência sexual, de abuso sexual, sem antes e sem também falar de outras formas de violência, que são ali mais veladas, que são a violência sexual, né? O abuso sexual é algo tão terrível, né? Realmente é algo impossível. A gente tem dificuldade de imaginar, de conversar, de falar. Isso é ruim, porque muitas vezes as pessoas se fecham, então deixam de receber informação, porque tem tanta dificuldade até de ouvir sobre isso. Mas, enfim, mesmo sendo difícil, a gente precisa ouvir. Ok, é terrível, é horrível. Mas existem alguns tipos de violência que são direcionados à criança que culturalmente e socialmente são aceitos, né? Como bater, né? Como fazer uso da violência psicológica com a criança. Então, assim, a gente precisa tocar nesse assunto, ainda que também seja difícil, né? Muitas vezes, muitas famílias, né? Muitos pais ainda utilizam esse tipo de estratégia na educação dos seus filhos, muitas vezes porque não pararam para refletir a respeito dos prejuízos disso para o desenvolvimento da criança, né? Para a vida futura dessa criança. E porque foi algo que foi percorrendo gerações e sendo muitas vezes naturalizado, né? Mas aí a gente pensa, né? Bater num adulto é crime, né? Você pode ser responsabilizado criminalmente, né? Se você agredir uma pessoa na rua, se você agredir uma pessoa em casa, né? Enfim, bater num animal, né? Graças a Deus também, recentemente, né? Já tem a lei que protege. Aí, por que bater na criança é autorizado? Né? Por que na criança pode? Porque a gente tem certos tipos de comportamento com a criança que nós não teríamos com o adulto. Né? Então, assim, crianças e idosos, se a gente observar, são duas categorias na nossa sociedade que ainda têm seus direitos muito negados, né? Se a gente for aí pesquisar também, os números de agressão a idosos são muito altos também, de outros tipos de violência psicológica, de violência financeira, né? São muito altos. E a criança também ainda é aquele ser que as pessoas ainda dizem, a gente ainda escuta falas, né, sendo reproduzidas. A criança não tem querer, né? Se você perceber, a mulher, muitas vezes, aquela mulher que não trabalha fora, né, que trabalha, está apenas responsável pelo trabalho doméstico, pela criação das crianças, ela é menos valorizada do que a mulher que trabalha, né, fora. Por quê? Porque o cuidado também com a criança, com o idoso, também é desvalorizado. Né? A criança, ela é ali inferiorizada, o idoso também, porque a gente vive numa sociedade muito capitalista, né? Então, ali o idoso é meio que não produz mais, já encerrou, né? É difícil a gente sim, claro, a gente encontra famílias que têm essa valorização, que o idoso tem esse espaço, né? Que a fala do idoso ainda é muito respeitada, né? Que os filhos, os netos ainda se dirigem e respeitam esse idoso como autoridade, mas a gente sabe que não é o mais comum, né? O mais comum é a gente encontrar ainda o idoso ali né, que não tem vez, não tem mais voz, que o filho toma a frente e decide tudo, os netos é quem decidem, tá velho, tá falando besteira. Então, se a gente observar, são dois ciclos ali de vida, né, que começam
a criança, porque ainda não atingiu o seu potencial, né, de contribuir de forma produtiva, como é visto nessa sociedade capitalista, e o idoso porque já foi também, já passou. Então, assim, aí você observa que nessa coisa, como existe esse desvalor, né, com a criança, com o idoso, existe esse desvalor também para quem está cuidando dessa criança, desse idoso. Se a gente pensar os professores, os profissionais de educação, é muito comum, observe-os, e atuam mais diretamente com a educação infantil. Ah, é professora? Mas é da educação infantil. Tipo, é menos professora do que quem está no nível mais avançado da educação. Então, nessas pequenas falas, nessas sutilezas aí, a gente consegue comprovar, sim, né? A gente consegue comprovar o que a gente está falando aqui, né? Que existe esse olhar, essa inferiorização. Então, assim, o primeiro passo é olhar para a criança como um sujeito de direitos, né? O ECA está aí, Thaís vai trazer e vai aprofundar mais no próximo encontro, mas como um indivíduo que tem sentimentos. A criança sente, gente, mas a gente vive numa cultura que a gente não para ouvir o que a criança sente. E isso é um perigo. Isso é um perigo na hora do abuso e da violência sexual, porque nós não costumamos ouvir as crianças. Nós não costumamos dar tempo para ouvir os incômodos das crianças. Se a criança chora porque está chegando na casa de algum parente, se ela não quer descer do carro naquela casa, possivelmente ela vai ser obrigada. Para de... Tá mimado, tá cheio de vontade esse menino, tá cheio de vontade. Desce do carro, obrigado. Nós não costumamos respeitar as vontades da criança, nem seus sentimentos e nem suas emoções. E isso aí é um fator que vulnerabiliza a criança para diante dos abusadores e dos agressores, né? Isso, inclusive, é uma estratégia, a Luciana mencionou isso no encontro passado, que é utilizado pelo abusador. Você sabe, sua família não vai te ouvir. Criança e adulto não acredita em criança, adulto acredita em adulto, certo? Então, assim, é nosso papel social, nós que somos aqui, entendeu? Profissionais, que somos educadores, que somos líderes comunitários, religiosos, que estamos aqui conversando com famílias, é nosso papel social não invisibilizar nenhum tipo de violência. Não dá para a gente autorizar a violência física, não dá para a gente, né, punir e ser, né, enfim, não aceitar de forma alguma a violência, o abuso sexual, a violência sexual, mas permitir a violência física, permitir a violência psicológica. Tá entendendo? Não dá. São violências. São violências. Todos trazem prejuízo para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento emocional, para a vida futura dessa criança, né? Todas são violências. Então, não dá para autorizar uma e outra não. Deixa eu ver. Sim, é isso. E quando a gente fala, né? Quando a gente fala de violência física, de violência psicológica, de violência moral, parece que a gente está falando de algo menos importante, né? E menos danoso do que a violência física e sexual, né? Mas quando, na verdade, a violência psicológica, né? A violência emocional, ela é tão difícil, ou até mais difícil de ser identificada do que a violência física, do que a violência sexual, né? A violência psicológica, a violência emocional, ela fica ali de uma forma mais sutil, ela é mais difícil de ser identificada, mas ela causa tantos traumas e tantos danos quanto as outras formas de violência, a física, a sexual, certo? Ela deixa marcas profundas também na infância e até a vida adulta dessa pessoa, desse indivíduo, dessa criança, certo? Então, assim, antes de iniciar a nossa conversa, porque ela nem iniciou ainda, foi só uma introdução, eu trago esse convite, né, que é aceitar esse exercício de questionar-se, né? Questionar as próprias práticas, questionar a forma como eu tenho, né, como eu venho conduzindo aqui a educação do meu filho. E aqui, em nenhum momento,
a gente vem a gente traz toda essa dimensão aqui de conhecimento, todas essas informações, a gente inicia essa conversa não numa postura de julgamento, entendeu? Eu falei lá no início, vamos aqui pensar estratégias e possibilidades. Eu falei também, a gente educa, a gente reproduz o que a gente recebeu, a gente vem recebendo de geração em geração, né? Eu falei aqui também numa perspectiva mais ampla, né? É cultural, né? É socialmente aceito, né? Esse tipo de violência, a emocional, a psicológica e até a física, né? Dependendo se for os pais, né? A gente escuta muito, é pai e mãe faz o que quer, né? Então, assim, não é nessa perspectiva de julgamento, mas não, é de estar aqui pensando possibilidades, né? Eu digo assim, que esse desafio de educar, ele pode ser mais leve se nós aceitamos aprender também, né? E, assim, aceitar e encarar essa missão de educar um outro ser como uma contínua evolução, minha gente, né? Como um trabalho em progresso. A gente pode estar melhorando, a gente pode estar evoluindo, a gente pode estar buscando, as informações estão aí, né? Hoje, o acesso a informações em relação ao desenvolvimento infantil estão exatamente pela internet, né? A gente tá mais acessível. Por isso que lá atrás eu falei, a gente não vai falar em uma perspectiva de colocar a internet como algo, né, abominável e terrível, e não. O que tem de bacana, extrair o que tem de melhor e estar atento aos riscos, estar atento aos malefícios, né, para os adultos, especialmente para as crianças. Então, é esse convite de aceitar que um papel tão importante, né, como esse que nós exercemos de pai, de mãe, requer uma preparação, né? A gente se prepara para tudo na vida, né? Se a gente vai abrir um negócio, a gente vai pesquisar, vai entender como é que funciona. Se você vai pensar um projeto, né? Você vai sentar, você vai elaborar, a gente para pensar e refletir e planejar para quase tudo na nossa vida, né? Para estudar. E nessa coisa de ser pai e mãe, muitas pessoas ainda acreditam que dá para fazer instintivamente. A gente faz o melhor, mas a gente erra demais também. Não que aqui nós vamos estar livres de erros e não é sobre alcançar a perfeição, não é sobre seguir receita. Sempre falo isso, não é uma receita de bolo. É uma busca por mais consciência, né? Estar mais consciente, como pensar em educar, né, crianças sem conhecer o mínimo sobre desenvolvimento infantil, né? Então, assim, se abrir para outras possibilidades, né? E lembrar, assim, que os filhos, eles crescem com o nosso crescimento, né? Se a gente vai evoluindo, os nossos filhos, isso só vai trazer nossos filhos juntos, né? Só vai ser benéfico, certo? Thaís, pode, tá? Quando quiser trazer alguma coisa e complementar e falar. Eu só estou apreciando mesmo a sua introdução super necessária, Paula, de apresentar a criança como sujeito de direito, e que não é só a criança, é uma pessoa, precisa ser observada, ouvida, analisada, prestada atenção. Foi muito necessária a sua introdução. Fique à vontade, prossiga aí. Só estou apreciando aqui. Eu não estou abrindo aqui o chat, tá? Mas se surgir alguma pergunta e você achar que é bacana já colocar, fica à vontade, porque eu gosto dessa conversa, da interação, pessoal, e aí... E eu estou lendo aqui os comentários do pessoal, o pessoal está comentando aí a respeito da violência psicológica, né? O quanto ela é tão maléfica, até muito maior do que a física em muitos casos. Estou vendo aqui alguns comentários e a gente já deixou aí aberto para o pessoal fazer perguntas e a gente vai estar anotando aqui. Gente, fique muito, muito, muito à vontade e bem-vindo a todos que estão entrando aí, tá? Fiquem à vontade. Tá, eu vou ficar abrindo de vez em quando aqui também as mensagens, porque aí qualquer coisa... Fique à vontade, porque aí você pode comentar algum comentário do pessoal aí, falar alguma coisa. Bem-vindo a todos aí. Carlânia, Lorena, irmão José, que entrou, já entrou um monte de gente aí. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá, gente? Paula é expert, vai responder tudo aí para vocês, esclarecer tudo. Eu estava lendo um pouquinho aqui, realmente, as mensagens. É isso, a violência psicológica, né? Ela pode ser sutil, né? Dificulta a correta identificação, exatamente, e traz muita confusão para a criança e para os adultos, né? Que estão lidando realmente
não deixa marcas visíveis, como a violência física, exatamente. Desrespeito, depreciação, é isso, gente. Eu vou abrindo aqui de vez em quando e observando o que vocês estão falando. Vamos lá. Mas, pronto, feita essa introdução, esse convite, né, para ampliação desse olhar, né, de como encaramos a criança, de como encaramos a infância. Como nossa conversa hoje é sobre os perigos da internet, a gente precisa falar sobre a infância e as telas, né? Já falei um pouquinho de como nem nós adultos, né, estamos sendo muitas vezes maduros para estar fazendo o melhor uso, né, desse recurso. Então, imagine essas crianças. E não dá para deixar por conta delas, né? Elas não estão prontas para esse autocontrole, elas não têm nem aparato, nem neurobiológico, né, maturidade para estar tendo condições, né, de fazer o uso mais adequado. Então, os adultos, os pais, os cuidadores, os responsáveis vão precisar sentar e estar perto e acompanhar e estabelecer e apresentar os limites, sim, de uma maneira respeitosa, porque é nessa perspectiva que eu trago aqui. Então, eu vou apresentar estratégias para a gente estar fazendo isso de uma maneira respeitosa, né? Sem estar ali imprimindo culpa, vergonha essa criança, né? Você passa o dia inteiro, sei lá, passa o dia inteiro porque isso foi permitido, isso foi autorizado. Essa rotina não está organizada. Onde é que está o adulto dessa casa, né? Então, assim, o adulto no seu lugar de adulto, a criança no seu lugar de criança, tá? Então, assim, gente, a Sociedade Brasileira de Pediatria elaborou um manual que traz as recomendações em relação aos limites de tempo, tá bom? Então, assim, Paula, você está trazendo isso aqui e pronto, a partir de amanhã vai ter que ser assim na minha casa, se eu não seguir, que pai irresponsável, que mãe desorientada, e que família é essa que não está seguindo? Não, gente, não dá para ser assim. As recomendações estão aí, sim, nós precisamos ter acesso, sim, é importante ter acesso, saber as recomendações, saber o que está sendo recomendado, né, pelas autoridades, pelos órgãos responsáveis pelos cuidados com a infância, com a criança, para a gente ter um norte, né, e para a gente pensar alternativas, e pensar alternativas dentro da possibilidade da realidade de cada família, né. Aqui nós estamos falando no contexto de uma pandemia, né, em que essas crianças estão em casas, né, em que muitas escolas não voltaram, né, em que esses pais, muitos não tiveram que continuar trabalhando ou já retomaram, né, e aí, como é que fica, né? Então, assim, a gente não está numa posição aqui de julgamento, né, mais uma vez, a gente está numa posição aqui de estar sentando e apontando estratégias e pensando junto possibilidades, tá bom? Ok, mas o recomendado está lá no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, menos de 2 anos, 0 telas. 0 telas. 2 a 5 anos, em torno de 1 hora por dia, no máximo. De 5 a 10 anos, em torno de 2 a 3 horas por dia, no máximo. Certo? Existem os prejuízos? Sim. Vamos falar sobre esses prejuízos para eu ficar desesperado. Meu Deus, eu estou acabando, ferrando com meu filho? Não. Nós precisamos conhecer os prejuízos para tomar decisões com mais consciência, tá? Não é para se sentir o pior pai, a pior mãe do mundo, se seu filho precisou em um dia ficar mais tempo diante das telas, se naquele dia você não deu conta de regular aquilo ali. Não é para isso, tá? A gente vai conhecer os prejuízos para a gente ficar mais consciente, né? Tomar decisões mais conscientes. Meu filho está precisando ficar, Paulo. Meu filho precisa extrapolar um pouco isso. Meu filho tem 2 anos e eu já apresentei as telas. Ok, mas faz isso com consciência. Faz isso conhecendo, né, os prejuízos dessa exposição excessiva, dessa exposição precoce, né? Porque, como eu falei, muitos pais vão reproduzindo, como a coisa do bater também, né? Dar a palmada, de dar o celular para um bebê, de colocar um tablet lá, fixar o tablet lá no banco do carro, porque esse bebê não pode ficar num deslocamento de casa até tal lugar
dentro de um carro, sentado diante de uma tela. E a gente foi fazendo isso, reproduzindo esse uso, reproduzindo essa palmada, mas será que a gente teve a oportunidade de parar e pensar? Peraí, vamos entender esse risco aqui. Poxa, eu bato no meu filho, Paulo. Às vezes falta paciência, eu vou lá e dou uma palmada. Ok, mas você já deu uma paradinha para dar uma olhada, uma lida sobre isso, para entender? E aí, um outro momento, se você decide, não, Paulo, é dessa forma, mas você está fazendo isso num nível de consciência, né? Você está entendendo os riscos e você está fazendo o que é possível para você, enfim. Ok. Da mesma forma, quando a gente está falando de telas, tá? Ah, pois você está dizendo isso para mim agora, eu não sabia. Meu bebê fica a manhã inteira lá, bota galinha pintadinha, Peppa. É isso, gente. Depois que a gente acessa a informação, né? Depois que a gente avança para um nível de consciência, aí será que as decisões serão as mesmas? Será que esse bebê vai continuar da manhã inteira vendo a galinha pintadinha? Será que a palmada vai vir assim e você vai ficar tranquilo com aquilo? Ou será que você vai repensar? Então, assim, os prejuízos dessa exposição excessiva e precoce, né, gente? O atraso na fala, né? Uma criança que fica diante dessa tela, que está tendo mais tempo de tela, uma coisa para pensar, né? Vamos pensando aí, pontos. Vai refletindo aí do cotidiano da sua casa, das famílias que você conhece. Essa criança ela está tendo mais tempo de tela do que o tempo que ela tem de interação com adultos, né? Ou tá menos tempo de tela. Não, Paula, realmente meu bebê já vê menos de 2 anos, mas assim, a gente também interage muito com ele, a gente tem nosso tempo com ele. Ok, a gente vai entender aqui no decorrer da nossa conversa, como eu falei, a gente precisa conhecer as recomendações, precisa, mas mais importante do que esse tempo que essa criança está ficando na tela, é a gente pensar o que a gente está oferecendo a essa criança quando ela não está nesse tempo de tela. Não, realmente eu preciso recorrer, Paulo, eu fico o dia inteiro sozinha com meus filhos, cuido da casa, trabalho, faço isso, faço aquilo, mas na hora eu consigo parar, eu tenho tempo de qualidade com meu filho. Eu vou para o chão, eu brinco com meu filho, eu tenho tempo de conexão com meu filho. Antes de dormir, a gente, da tarde para a noite, é 0 telas em casa, a gente faz acordos, a gente guarda o celular, eu não fico com o celular, eu dou atenção para o meu filho. Eu sento e eu escuto meu filho, eu brinco com meu filho. Ok. Quer falar, Thaís? Paula, na verdade, é porque o que você está falando aí é muito importante. O que a gente ouve hoje? Uma criança que ela está ali muito apegada, né, no vício, a gente fala assim, o vício do celular e das telas. Quando você tenta interromper aquilo ali, ela vai fazer uma pergunta. E eu vou fazer o que agora? Né? O que eu tenho para fazer? Mas eu não tenho mais nada para fazer. Normalmente o pai e a mãe vai gritar, mas na sua idade eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Mas não faz isso aí que você acabou de dizer. Produzir atividades para que o tempo dessa criança não fique ocioso, porque ela tem tempo disponível. Ela tem energia para ser gasta, né? Então, se você tira aquilo ali, tenta à força tirar algo que você já deixou no costume, rola solto, como a gente fala, e de repente você quer tirar a força ali, então produza. Ofereça para ela, né, algo que ela possa ocupar, né, a sua mente e não deixar ali o seu tempo ocioso, porque realmente vai surgir essa pergunta, você tomou o celular, mas e agora? Eu vou fazer o quê? Eu já ouvi demais, eu ouço em casa com os meus sobrinhos, eu já ouvi na casa de amigos, mas e agora eu faço o quê? E a mãe não tem a resposta, Thaís, né? Muitas vezes, Thaís, essa pergunta vem porque essa criança não foi apresentada a outra possibilidade. Essa criança está diante das telas desde os 4 meses de idade. Isso. Né? Os pais entenderam em algum momento que o momento que não podia estar com a criança só podia estar com a tela. Não foi oferecida a essa criança a oportunidade de criar, de imaginar. Também oferecer os recursos, sim, a gente vai falar mais na frente, o que você falou, importantíssimo, planejar, o pai e a mãe ir atrás também, pensar atividades, vir fazer junto com a criança, mas, ok, a gente não consegue estar o tempo todo. Beleza, Paulo, eu planejei ali alguma atividade, sentei, fiz uns recortes com eles, comecei, mas precisei sair. Fica um pouco, e quando você sai, essa criança está sendo apresentada a essas outras possibilidades, ela vai começar a buscar. Ela vai ficar ali no que você apresentou, não pode ficar a tarde toda, planeja uma brincadeira para iniciar. Ai, meu filho, hoje eu trouxe isso aqui, trouxe uns recortes, trouxe aqui, a gente vai fazer tal atividade, e começa.
Quando a criança está bem concentrada na brincadeira, avisa, filho, agora eu vou sair um pouquinho, vou caminhar nosso almoço, vou sentar não sei o quê. E a criança continua, porque está sendo apresentada a ela outras possibilidades, né? Mas, às vezes, foi lá, até tem Paulo, mas está lá, tem um quarto inteiro de brinquedos. Sim, em algum momento sentou com aquela criança, pelo menos guiou inicialmente aquela brincadeira. Então, a criança está lá, tudo lá tá até cheio de brinquedo lá, mas ligou a TV. Se ligar a TV, gente, a tela ela é hipnotizante. As luzes, os brilhos, aquela informação pronta. É como eu falei no início, se nós adultos, nós estamos muito condicionados hoje às telas, como é que a gente vai julgar uma criança, né, que tá também? É isso, a tela realmente, ela envolve, né estímulos maiores. Sim, então, por isso mesmo, a gente precisa se desdobrar, buscar os apresentar e colocar o limite. A gente vai falar um pouquinho de como ir fazendo isso de forma bem estratégica mesmo para ir rolando inicialmente, porque é o que você falou, realmente é difícil, não é? Você não vai chegar amanhã desligando a TV, acabou, hoje não tem TV, né? Porque eu vi ontem no seminário que você, né, é só 1 hora por dia da sua idade. Não vai ser assim. Não vai ser. Para uma criança, e, né, não vinha sendo apresentada outras possibilidades, não vai ser dessa forma, né? E aí, a questão do atraso da fala, da miopia, de transtorno de ansiedade, né? A questão das janelas de oportunidade, né? Especialmente nos 3 primeiros anos de vida, a criança precisa, gente, da interação interpessoal para estar desenvolvendo o aprendizado significativo, de fato, né? A gente escuta também alguns pais falando, Paula, meu filho fica, mas isso não é totalmente ruim, não. Isso que você está falando é um exagero. Ó. Eu coloco canais lá, vídeos em inglês, ele já sabe contar até 10 em inglês, sabe? Ele sabe imitar, ele sabe repetir. Né? Ele memorizou aquilo ali. Aquilo ali não é um aprendizado significativo. Né? A criança, especialmente nesses primeiros anos, ela aprende através da interação interpessoal. Esse é o aprendizado significativo. Certo? Então, a perca aí, né, dessa oportunidade, dessas janelas de oportunidade de aprendizado, né, nessa fase. A deturpação, né, deturpação de práticas importantes na formação dessa criança. Então, a gente observa hoje as telas no momento da refeição, por exemplo. Então, a criança ali, muitas vezes ela está comendo, ela não está sentindo, de fato, o sabor do alimento. Ela não está tendo a percepção da quantidade que ela está comendo. Então, é afetado aí a percepção de saciedade da criança, né? De entender quando está saciada. Então, aumenta o risco de obesidade. A criança está lá comendo, nem está percebendo que está comendo. Enfim, aí desconstrói, né? O pai está lá comendo num canto, o filho está lá comendo na TV, a mãe está comendo no celular, né? É isso, né? A perca, né? Dessas práticas que são importantes para o desenvolvimento, para a formação da criança também. E o foco da nossa conversa de hoje, né? O risco do acesso a conteúdos que são inadequados para a criança, né? Especialmente a pornografia. Então, assim, muitas vezes o acesso dessa criança à pornografia, gente, vai ser muito cedo. Hoje está sendo muito cedo, porque muitas vezes essa criança nem está buscando. Não é uma criança, a gente tá, né? Tem casos de criança de 3, 4 anos acessando pornografia. Não é a criança nem foi lá digitar, não, buscar, não. Mas o conteúdo irrestrito, né? O uso irrestrito dessa tela levou essa criança de alguma forma a esse conteúdo, né? E assim, e quando a gente fala conteúdos inadequados, a pornografia é o pior deles, mas existem outros conteúdos também que são inadequados para a criança, né? Até esse apelo do consumo, esses canais que estimulam o consumismo exacerbado, né? E vai construindo nessa criança uma noção de que felicidade é ter. Eu quero ter o boneco de não sei que lado, boneco de não sei quando, eu nem sei os nomes direito, porque enfim, graças a Deus não acessamos aqui esse tipo de conteúdo, e eu tô conseguindo ter o controle. Minha filha, 3 anos e meio, ela não sabe quem é esse personagem. Lembrei, ele como é Lucas, né? Tem uns bem famosos aí, ela nem sabe quem é. Às vezes vai no parquinho, ela está lá com o boneco e ela não sabe, né? Porque não é tempo, ela não tem maturidade para estar lidando com todo esse apelo,
né? Mostra lá a boneca de não sei quando, toda hora é uma boneca diferente, que faz uma coisa diferente, e a criança vai sando construída, a criança, essa percepção, ela só é feliz tendo tudo aquilo ali, né? Aí fica esperando a próxima data para pedir ao pai, eu quero no Dia das Crianças, no Natal, não sei quando vai ser isso, e já vai fazendo a lista. Enfim, isso é uma deturpação dos valores também, gente, né? Vamos pensar que valores são esses que a gente está querendo, que é importante, né, para a nossa família, né, de estar transmitindo para essa criança, para os nossos filhos, certo? E aí, falando um pouquinho aqui também de adolescentes e adultos, a dependência emocional, né, que a gente percebe muito hoje em dia, a pessoa fica o dia inteiro no celular, no WhatsApp, nem sabe mais porque está ali, né? Muitas vezes a gente pega o celular e clica lá, já vai um automático, clica no WhatsApp, clica no Instagram, você nem sabe o que você está indo buscar ali, você nem está mais pensando porque você está fazendo aquilo ali, de tão automático que está, de tão viciante que está, né? Então, assim, o isolamento, a depressão, a ansiedade, por que, gente, que está tão frequente e tão elevado os índices de transtorno de ansiedade hoje? Tem total relação com esse uso irrestrito e excessivo de telas, de internet, de redes sociais, em adolescentes, crianças com 7, 8 anos de idade, com crise de ansiedade. Claro que tem uma série de outros fatores associados, mas tem relação também, né, com esse uso irrestrito aí e não planejado dessas telas, certo? Então, assim, só vendo um pouquinho. Lorena falou, às vezes o adulto acessa o conteúdo pornográfico, as informações ficam salvas pelo sistema de cookie. Exato, ainda tem isso hoje. Exatamente, porque o celular, né, a internet faz esse rastreio lá, né, dos navegadores, né, do conteúdo que você acessou e depois o conteúdo fica vindo, então ainda tem esse risco, né? Se é uma família, se tem um adulto ali, né, quando é o celular compartilhado, né, a criança ainda não tem o dela, e acessa algum conteúdo, aquilo ali pode vir também da criança, né? A gente estava falando no início, né? Que às vezes a criança acessa, a criança muito nova, sem nem estar buscando, né? Ela está ali pensando em entrar no seu desenho e acaba acessando esse conteúdo. Exatamente, Lorena. Levados à influência digital. A criança, às vezes, até bebê, fica ali paralisada em frente às telas e os pais acham muitas vezes que aquele é um bom comportamento. Exato. Não, meu filho é ótimo. Já ouvi isso. Meu filho é ótimo, ele passa a manhã inteira, a mulher assiste a manhã inteira, eu faço tudo em casa, dou conta de tudo. Meu filho é ótimo. A gente escuta isso, né? A criança lá, robotizada, sendo ali privada da sua capacidade criativa, da sua capacidade de imaginação. Ai, gente, é terrível. Vamos avançando. É isso aí, Paula. E eu sei que é até delicado a gente falar desse acesso exagerado das crianças à internet, porque isso acontece, eu acho que em 90% dos lares brasileiros, infelizmente, né? Eu fico observando aí você falando do seu cuidado com sua filha de 3 anos e meio, isso é muito importante. Eu, como professora de educação infantil, presenciei por muitas vezes a dificuldade das crianças na escrita, né? A criança que hoje em dia já não consegue mais pegar no lápis como a gente conseguia com mais facilidade, ela tem muito mais dificuldade de aprender a fazer o nome dela, ela tem muito mais dificuldade na escrita e ela vai aprender a escrever muito mais retardadamente, porque o dedo, gente, isso é muito sério, né? A gente está falando do físico aqui agora, né? As mãos da criança estão adaptadas a isso aqui, a esse movimento aqui, ó. Vocês estão me vendo aí, tô com minha câmera ligada, vocês estão vendo. A mão está adaptada a esse movimento aqui, pronto. É isso aqui, né? E a gente sabe os problemas que o movimento repetitivo causa e vai influenciar diretamente ali. Ó. Quando a criança pega aqui o lápis, primeiro que ela não tem mais prazer na escrita, né? Ela não tem mais prazer em colocar uma palavrinha ali num caderno, em abrir um livro, porque ela tem interesse pelo digital, né? Pelo colorido das telas. Então, vai acontecer o total desinteresse pela escola, pela sala de aula, pelas atividades, e muito mais ainda pela escrita.
Então, aquelas mãos que já estão acostumadas só a digitar, passar telinhas ali, ó, ela não vai se interessar, e ali os nervinhos dela, os ossinhos da mão, já não tem mais as mesmas habilidades de segurar um lápis e aprender com mais facilidade a escrita. Então, começa já a ver a questão do retardo na escrita da criança. De onde que vem isso? É tudo causado pelo celular, é tudo causado pela internet? Não, gente. Há muitos fatores, mas isso influencia muito, muito, porque a gente está vivendo uma era, alguém comentou aí, não lembro quem foi, a era da digitalização e a era onde a gente está deixando de lado a atenção à criança e simplesmente colocando ela ali na frente de uma tela de televisão ou de celular e deixando que o tempo se encarregue de educá-la, deixando que a televisão se encarregue de educá-la. Eu vou repetir, eu acho que eu falei isso na última aula, Paula, e eu falei isso para um grupo de pais uma vez, rapaz, mas a gente não tem tempo, né? O dia é muito corrido, eu saio de manhã, chego de noite. Se você não conseguir organizar o dia do seu filho, o dia da sua criança, tem alguém do outro lado da tela se organizando, né, para conseguir atingir o psicológico dele, né, o assediador, o pedófilo. Tudo isso acontece porque a gente não tem a atenção devida à criança, né? Isso. Siga, Paula. Maravilhoso. Thaís, quando você fala assim, é delicado falar sobre isso, porque está talvez em 90% dos lares. Sim, é algo que a gente vem falando desde o início, né? É um processo também cultural, é uma construção também social. Então, não é fácil, e por isso que eu sempre trago a importância de quando a gente conversa, nós profissionais, líderes, né, estamos nesses espaços conversando com as famílias, nunca trazer essa postura de julgamento, né, de apontamento. A gente acaba falando aqui, desabafando, porque é algo que nos angustia, porque a gente está nesse processo de conhecer, de se aprofundar nesses prejuízos, né, dos riscos que essa criança está correndo, da pornografia, do aliciamento, do abuso sexual, enfim, a gente se angustia muito, mas eu tento sempre estar, né, alerta nessa postura de não apresentar esse julgamento a essas famílias, porque é isso que você está falando aí, é esse desabafo. Nossa, eu trabalho, Paula, a gente trabalha o dia todo, eu não tenho quem ficar. A gente tem uma geração hoje, né, os pais, por exemplo, né, da minha faixa etária, eu tenho 35 anos, né, um pouco mais velhos, um pouco mais novos, nós estamos vivendo um fenômeno que é novo, que é de muitas vezes não contar mais com a avó, porque aquela vozinha que antes ficava em casa, tomava conta dos netos, agora está trabalhando também, né? Minha mãe, por exemplo, tem 65 anos de idade, mas tem um comércio, a cabeleireira trabalha o dia inteiro, não tem condições de me dar esse suporte, né? E hoje, uma coisa que é nova também, né, que é um pouco de uma geração um pouco antes da minha, agora a minha e a que vem pela frente, é da mulher muito atuante no mercado de trabalho, né? Nós buscamos muito esse espaço, nós valorizamos esse espaço e nós queremos, né? Eu quero a minha realização profissional também, e eu quero muito maternar, eu quero muito estar atenta ao desenvolvimento da minha filha. Então, especialmente na mulher, essa carga fica muito pesada. A gente fica num conflito muito pesado. Então, por isso que eu falo, possibilidades e estratégias, por isso ser apresentado a outros caminhos, entendeu? E tá aí eu falo da disciplina positiva, porque é algo, né, que está comigo, que eu trago, né, que ampara o meu trabalho, mas, enfim, a estratégia, a dimensão, né, de conhecimento que te amparar, aonde você se sentir seguro, né, na abordagem que você sentir que tem a ver com os valores que você acha importante, né, com a forma como você decide se relacionar com seu filho, enfim. Mas existem alternativas que a gente está pensando, e não nessa perspectiva de estar se chicoteando, de estar sentindo culpa. Eu sempre falo isso, troca culpa por responsabilização. Quando a gente sente culpa, a gente paralisa, né? Você está aqui ouvindo tudo isso, você começa a ser tomado por culpa. Meu Deus, o que eu estou fazendo com meu filho? Meu Deus do céu, que mãe sou eu, que pai sou eu. Você vai diminuindo de tamanho, né? E paralisando. Culpa não resolve. Troca por responsabilização. Opa, realmente, Paula, nunca tinha tentado, realmente nunca tinha parado para refletir. Nossa, realmente lá em casa não tá bacana, tá precisando de ajustes, responsabilização. Vamos sentar, tá aqui marido, tá aqui esposa, tá aqui volta, e quem é a rede de apoio? Tem alguém que pode contar? Vamos aqui alinhar, vamos ter o mesmo discurso, não adianta a mãe e o pai sair, ó, por favor, fica com a avó, com o tio,
não vai ter tela e a avó, deixa o bichinho, é deixar o bichinho. Não dá, gente, tem que alinhar. Essa criança tem que estar ali sendo educada, né? Tem que ter um mínimo, né, de fluidez nessa conversa aí entre todos os cuidadores, entre todos os responsáveis. Então, senta e resolve. Responsabilização. Culpa não. Não quero ninguém culpado, especialmente mães, mulheres, porque eu sei que nossa carga é gigante. Então, culpa não. Então, Paula, vamos lá. O que oferecer de alternativa para essas famílias? Vou conversar com famílias. Quando a família vier com esse relato, ou tá aqui, né, pai, tá, Paula, então estou ansiosa para que você me diga alguma coisa. O que eu falei lá atrás. Muito importante conhecer, acessar o que é recomendado pela Sociedade de Pediatria, ter uma referência desse limite de tempo aí é bacana, é importante, mas mais importante do que estar atentando a esse tempo é pensar o que está sendo oferecido a essa criança quando ela não está nas telas, né? Então, assim, precisou ficar, ok, mas você chegou em casa, não vai se jogar, né? Aí vem o celular, o convite do celular, né? O universo digital. Muitas vezes você deixa seu filho, né? Meu filho está na TV, está no celular, porque eu estou precisando trabalhar. Já não é, né? Vamos pensar outras alternativas para o tempo todo que você esteja trabalhando e não esteja na tela. Já não é tão interessante. E você ainda vem me falar que o seu filho está na tela porque você também quer ficar no celular. Quero ficar aqui jogado 1 hora, 2 horas no Instagram, no WhatsApp, e a criança no celular e o adulto no outro. Aí, gente, né? Vamos pensar, né? Que valores são esses? E você falou, né? Quando os pais trazem isso, mas eu trabalho, mas se você não está conseguindo organizar a rotina, e assim, o que nós estamos priorizando? Eu sei que, claro, a realidade de muitas famílias é uma necessidade, né, econômica mesmo, não tenho como enxugar esse tempo de trabalho, mas ajustar, é o que eu falei, vamos convidar todo mundo, vamos conversar o tempo que essa criança, que você está trabalhando, com quem essa criança está, né? Será que não existem outras possibilidades? Será que você não consegue deixar atividades, propostas, estabelecer? Vou falar aí daqui a pouquinho sobre como estabelecer esses acordos com as crianças e esse limite. Mas oferecer, é um ponto que eu não queria deixar de falar, oferecer à criança a oportunidade de experimentar o ócio também, né? Fazer esse planejamento que você trouxe, sim, maravilhoso, das atividades, oferecer recursos, mas oferecer à criança a oportunidade de experimentar o ócio. Meu filho, o nosso tempo, o nosso acordo, construir isso antes com a criança, isso é uma ferramenta da disciplina positiva. É você envolver a criança na solução do problema. Quando a criança ela é envolvida, meu filho, sentar aqui, dependendo da idade da criança, eu estou falando aqui no geral, não vai dar para falar especificamente como falar especificamente com cada idade, né? Mas aí você vai ajustar esse diálogo aí com a idade do seu filho, 3 anos, né? Mas a minha filha, por exemplo, 3 anos e meio, e a gente tem uma construção do acordo, a gente tem o quadro da rotina aqui em casa, certo? E aí ela ainda não lê, então eu construí o quadro da rotina com as figurinhas, então tem tudo lá, o banho da manhã, o café da manhã, quando tinha escola, agora a gente, pandemia, foi construído um outro quadro, antes da pandemia já não serve, já é um novo quadro de rotinas, então tem o tempinho dela de tela, dentro do permitido, ela tem 3 anos e meio, então, e a gente tem conseguido seguir essa recomendação da Sociedade de Pediatria. Dias sim, dias não. Mas, no geral, a gente segue sim. Ela fica no máximo 1 hora na tela. E tem o tempo de brincar sozinha e tem o tempo de brincar com a mamãe. Porque era angústia. Quando acabava o tempo de tela, mãe, eu vou fazer o quê? Mas eu não... Filha, mas agora a mamãe está trabalhando. Eu trabalho muito em casa, né? Aí, a mamãe está trabalhando agora. Mas eu não gosto de brincar sozinha. Quando foi construído isso na rotina... Pronto, e foi construído junto com ela, eu construí esse quadrinho junto com ela, escolhendo, filha, qual vai ser a hora que você vai brincar com a mamãe, de manhã ou de tarde? Você oferece possibilidades para a criança. Claro que é possível para você. Era possível para mim oferecer essa possibilidade para ela. Quando você dá alternativa para a criança, escolhas limitadas, a criança se sente também, valorizada, né? Ela sente que contribuiu, então ela vai colaborar mais facilmente. No outro dia, não vai precisar de uma gritaria para tirar sua filha da TV, não. Filha, lembra do quadro de rotinas? Aqui, quando Luísa resiste um pouco, aí filha, quer olhar lá no quadro o que é a horinha agora? Aí, você ativa o cérebro da criança quando você faz uma pergunta. É totalmente diferente de dar uma ordem. Desliga a sua TV e sai daí agora. Fisicamente, observe o que acontece. Nós adultos, observe o que acontece com o seu cérebro quando você recebe uma ordem. Você meio que paralisa. E observe o que acontece com o seu cérebro quando alguém te faz uma pergunta.
o foco sai, o foco da criança de resistir, de fazer a birra, sai, o cérebro dela vai procurar pela resposta. Filho, o que está no seu quadro de rotina agora? Então, assim, tem lá. E tem a hora dela brincar sozinha. Muitas vezes ela diz, mãe, mas eu não gosto de brincar sozinha. Ok, filha, mas é o que está no nosso quadro, né? Essa é a hora da mamãe trabalhar. Quando eu vejo, ela sai por aqui. Quando eu vejo, tá catucando alguma coisa, vai mexer lá no quarto, encontrou, de repente tá com as bonecas. Quando eu vejo, já tá cortando, já tá oferecer a oportunidade do ócio para a criança, para estimular essa capacidade de criação, de imaginação, para dar conta dessa criança de estar lidando com suas próprias emoções. Às vezes a tela, o pai e a mãe oferecem essa tela quando a criança começa um choro, quando a criança começa uma birra, joga o celular para a criança parar de chorar. Você não deu a oportunidade da criança de lidar com a frustração, de lidar com as próprias emoções. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. Lá na frente vai ser uma criança que não dá conta de frustração alguma. E na hora que recebe o não, se joga no chão. Não sabe lidar com aquilo. Aí o adulto que não compreende isso vai pegar o quê? Um chinelo e dar uma palmada nessa criança. Entendeu, gente? Como não dá para educar assim, sem conhecer minimamente sobre o desenvolvimento da criança, né? A gente precisa estar buscando esse tipo de informação, porque muitas vezes a gente vai estar punindo a criança, até fisicamente, por um comportamento que é totalmente do esperado, para a capacidade que ela tem naquele momento, entender o que a criança é capaz de oferecer de acordo com a idade dela. Né? Uma criança de 2 anos e meio, de 3 anos, não vai ter a capacidade de compreensão, de assimilação, de absorção. E uma criança de 6, de 10, Paulo, eu acabei de falar aqui para os meus colegas ou aula necessária, né? Eu queria que essa sala de aula tivesse aqui com 300 pais assistindo, e quem sabe em outro momento a gente consiga produzir isso, fazer isso. Mas eu tenho certeza, eu não sou mãe, né? Eu não sou mãe, sou professora de muitos filhos, mas eu tenho certeza que tem pais aí, mães, dizendo o seguinte, eu pensando o seguinte, olha, eu não tenho paciência, Paulo, você está falando uma verdade aí, mas eu não tenho paciência para estimular outras coisas, quando ele chora e faz a birra, eu entrego o celular, eu ligo a TV, dou um jogo para jogar, porque eu não tenho paciência. Por favor, dê um conselho a esses pais, que eu tenho absoluta certeza que tem gente falando isso aí dentro do coração. Eu não tenho paciência, eu não sei o que fazer, eu entrego logo o celular, porque eu não quero ali fazer, não sei que caminho usar para poder estimular a criança a fazer outras coisas, a interagir com outras atividades. Dê um conselho a esses pais aí, por favor. Eu respondo sim, tá? E geralmente essa pergunta chega, né? Esse questionamento chega. Chega esse, né, de que, Paula, realmente faz sentido, tá chegando, tá batendo forte e tudo que você tá falando, tem coerência, tô percebendo a importância de tudo que você tá falando, mas eu não consigo. Eu não tenho paciência, na hora que ele chora, eu vou entregar o celular. Ou então as pessoas me dizem também, Paula, eu não tenho tempo. Isso aí tem que ter tempo, é muito difícil fazer isso aí que você tá falando. Porque eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para poder ir lá conversar com meu filho. Uma outra ferramenta importantíssima da disciplina positiva é você agachar e você olhar no olho da criança, você não falar de cima, né? Porque o quanto é desconfortável e até assustador para a criança, quando ela, principalmente muito pequena, ela fica lá ouvindo o adulto falar lá de cima, gritando com ela, né, mudando totalmente a expressão, falando aos gritos, eu já ouvi mães falar, eu não consigo, eu vou escrever para o SBT e vou contratar a Super Nani para vir aqui em casa, que eu não dou conta. Aí eu respondo nessa hora, tá? E sabe o que eu respondo? Que o outro caminho, ele não é fácil. Eu tenho certeza que a maioria desses pais, dessas mães, que entregaram o celular porque disseram que não dava conta de lidar com aquilo, que não tinha paciência, então entregaram o celular, ou gritaram, ou, enfim, deixou rolar solto, como você falou, no fim do dia é tomado por muita culpa. Ou lá na frente vai ter que arrumar tempo e paciência, quando essa criança desenvolver um transtorno de ansiedade, entendeu? Quando essa criança estiver, né, apresentando um comportamento agressivo, enfim, aí vai estar gastando tempo e gastando, né, financeiramente, porque vai estar buscando um profissional lá na frente. Né? Essa coisa, e fala às vezes do parental, né? Eu trabalho muito, eu gosto de trabalhar com grupos.
né? O meu atendimento não é individualizado. Né, Lorena e José estiveram comigo, me deram uma força maravilhosa no meu workshop o ano passado. Eu prefiro adotar essa metodologia e é algo bem vivencial. A gente vai para a prática, a gente vai vivenciar os exemplos e é assim que eu apresento as ferramentas da disciplina positiva. E aí algumas pessoas falam, não, é caro, né? Nem é caro, mulher, mas tipo, não vou pagar, isso não é importante. Aí lá na frente vai gastar com psicólogo, vai gastar com terapia, vai gastar com, né, com outros tipos de acompanhamento, enfim, claro, em alguns casos, né? Não estou falando que não olhou para isso, não deu conta disso, seu filho vai desenvolver transtorno. Não é isso. Mas que a gente sabe que os riscos estão aqui, né? Os órgãos, né, responsáveis pela infância, né, os estudos sobre desenvolvimento infantil estão apontando tudo isso, né? Que essa criança que não tem, né, não é apresentada essa possibilidade de estar lidando com suas emoções, que não tem esse amparo, que não tem esse suporte, é uma criança que vai estar mais vulnerável lá na frente, né? Fora os riscos e, né, da exposição que a gente está falando desde o início, né? Aos conteúdos inadequados, né? Enfim, a outros riscos mais terríveis. Então, tá, gente, pensar, né, oferecer essa criança esse tempo ósseo, sim. Então, assim, meu filho, agora não é hora da tela. Oferece à criança a oportunidade de estar lidando também com esse ócio, porque é isso. Não dá para botar toda essa bagagem, né, na conta dos pais. A criança, e isso vai ser bom e importante para ela, não só porque você não está dando conta naquela hora de sentar e fazer uma atividade com ela, mas porque é importante também para ela experimentar o ócio. O tempo de qualidade, quando eu falei, então, seu tempo é curto com seu filho, você trabalha o dia todo, você acha que ele fica muito na tela, mas quando você está em casa, você consegue ter esse tempo. Como é esse tempo com seu filho? Entendeu? É cada um na tela, segue tela o resto da noite, até a hora de dormir. É o adulto na tela, a criança na tela, consegue parar aquilo ali, consegue ter o tempo da família, né? Consegue ter o tempo para uma leitura, enfim, para o que, né? Os hábitos e que você acha importante de construir com a sua família, né? Uma leitura, é uma oração, enfim, mas tempo junto, tempo de qualidade. Para o bom uso, né? Ai, passei demais. Para o bom uso dessas telas, né? Estabelecer esse limite de tempo, né? Não dá para jogar esse celular na mão dessa criança, né? Não dá para deixar essa TV ligada. Enfim, a gente já falou aí do manual da Sociedade de Pediatria, questão do tempo. Observar também o que se faz nessa tela. Não só o tempo. Não é só controlar o tempo. Não vou deixar muito meu filho com o celular porque é perigoso, não quero que ele acesse coisa que não é para a idade dele. Observar nesse tempo. Você estabeleceu? É 1 hora por dia, é 2 horas, são 3 horas, enfim, é o que foi possível para a sua família. O conteúdo também você precisa acompanhar. Meu filho vai ficar o tempo todo no YouTube recebendo conteúdo passivamente? Não. Você pode. O celular pode, meu filho, mas vai ter o tempo de YouTube e vai ter o tempo para você construir outra coisa. Tem tanta coisa bacana para a gente estar fazendo na internet, né? E aí vai buscar sugestões para a idade do seu filho. Não vai dar para eu trazer tudo aqui hoje. Estou olhando aqui para o tempo, mas vai dar certo. Então, dá lugar à ação, né? Em contrapartida a esse tempo excessivo que ele passa ali só recebendo passivamente a informação. E aí a gente está falando dos vídeos, né? YouTube geralmente é isso. Então, dá espaço para ação também, dá para criar muita coisa, vai mexer nessas ferramentas. Eu estava antes com o pessoal aqui tentando, né, Thaís? Tentando colocar meu slide aqui e não estava sabendo fazer, porque realmente eu e a tecnologia, a gente ainda briga bastante, não caminhamos. Então, assim, a criança, meu Deus, o quanto mais cedo a criança acessar tudo isso, vai desenvolver habilidades que vão ser riquíssimos lá na frente, para a vida profissional e tudo. Então, vai mexer num programa, meu filho. Pode ficar no computador, mas vai aqui mexer num programa, vai ser sem internet, tá? Esse tempo, desliga a internet, vai mexer aí nesses recursos, né? No PowerPoint, vai tentar aprender como é que monta um trabalho aí da escola, dependendo da idade, você vai oferecendo, né? A criança pequena, bota tem aquele lá de pintar, né? Também, tem programinhas, tem outros programas, né? Que dão espaço para ação.
E aí existem ferramentas também para estar controlando esse conteúdo, né? Definir esses acordos com a criança. Quando você chama a criança para esses acordos, eu falo o tempo todo do acordo, e não só você chegar impondo, né? Não, acabou, não é, agora não é mais isso e pronto. Quando você constrói com a criança, meu filho, ó, tem outras possibilidades aí para você estar fazendo no computador. Olha só, vem cá, olha esse programa. Meu filho, não dá para estar todo o tempo recebendo esse conteúdo pronto. Tem outras coisas que vão ser mais importantes para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado. Você vai construindo com a criança essa capacidade crítica dela ir também percebendo, ó, o que é bacana aqui. Eu não vou estar aqui só absorvendo o que a internet me traz passivamente. Eu vou pensar o que é bacana. Vamos aqui, meu filho, pensar. Você acha que é interessante para você passar a tarde inteira só assistindo? Olha e outras possibilidades. Você vai construindo essa capacidade crítica, certo? E aí estabelecer esses limites, mas não estabelecer de forma rígida, negociar. Negociar sempre, dar esse espaço de fala para a criança. E, por último, tem um aplicativo, gente, que é muito bacana, que é o Family Link. Baixem, por favor, vocês que têm crianças que já ficam aí muito tempo com o celular, né, Thaís? Thaís já conhece, ele é ótimo, né? Você controla o tempo, você controla o conteúdo, mas aí eu friso a importância de construir isso com a criança junto, né? Você não vai pegar o celular e né, cortar lá o tempo, o conteúdo, e do nada a criança está assistindo, pum, o negócio desligou. Não, constrói antes, ó, meu filho, a gente vai precisar estabelecer alguns acordos aqui para o uso do celular, tá? Você acha, aí você vai construindo com ele o tempo, ó, o tempo do YouTube nós vamos reduzir, meu filho, você vai poder ficar com o celular, mas você vai para outro programa, você vai, enfim, tá? Vai construindo isso junto com a criança. Pode ser demais. A questão da educação sexual, gente, como estratégia de prevenção, já foi bem falada, né? Eu vi que a Luciana falou bastante no encontro passado. Eu vou trazer só alguns pontos para a gente pensar de que forma, né, a gente está fazendo essa educação sexual, de que forma a gente está trazendo essas informações nessa relação, né, com os nossos filhos no cotidiano, né, porque a gente já sabe que a educação sexual se faz ali, nas situações mais cotidianas, né, nas conversas mais corriqueiras, né? Da forma mais lúdica. Essa é a maneira correta. Não é uma conversa que você vai, ó, meu filho, senta aqui, que hoje a gente vai sentar e conversar sobre a educação sexual. Não é dessa forma. É na troca, é na relação com seu filho, é no momento do banho, é no momento de se vestir, é no momento, né, voltando de uma visita, visitou, né, uma amiga que está grávida, enfim, são nas situações mais corriqueiras e mais cotidianas. E, assim, como eu vi que Luciana trouxe bastante, né? Eu não vou aprofundar, mas, assim, só pensar que, assim, inviabilizar esse diálogo na família, né? Tem famílias que ainda resistem muito, né? Mesmo acessando, entendendo que é uma forte estratégia, né? Uma ótima estratégia de prevenção ao abuso sexual. É a principal forma, né? De fazer prevenção ao abuso sexual, oferecendo educação sexual à criança. Para muitas famílias ainda é difícil, a gente compreende, né? Até gerações, né, pessoas mais jovens ainda encontram muita dificuldade, porque não receberam isso, foram, né, tiveram uma geração onde isso era muito tabu, então é muito difícil quebrar, né, é muito difícil romper com isso. Mas, assim, lembrar, gente, que quando você inviabiliza esse diálogo na família, quando seu filho entende, né, que as portas estão fechadas ali para essa conversa, ele vai buscar essas respostas de outras formas, né? Ou pior, ele vai esconder dos pais situações que estão os colocando em risco. Então, ele não vai chegar e conversar com esses pais quando ele se deparar com uma situação que o assuste, com conteúdo, né? Um amigo enviou alguma coisa ali no joguinho, ele recebeu, ele está angustiado, ele está assustado, ele viu, mas ele nunca sentiu a abertura de falar com aquele pai, com aquela mãe, então ele não vai, né? Ou alguém que começou ali um aliciamento, um abusador, né? Que deu início ali a uma conversa e ele está assustado, está angustiado,
poderia ser tempo de prevenir o abuso, né? Que a criança, o abusador fez uma primeira investida. Se essa criança tem uma abertura de diálogo com esse pai, poderia contar antes que o abuso fosse consolidado e esse pai e essa mãe conseguir intervir antes. Mas muitas vezes a criança sente que não tem essa abertura com a família, não vai contar, e aí o abuso vai ser consolidado, né? Essa criança vai estar vulnerável ali. Então, assim, receber positivamente quando a criança vier com uma pergunta, gente, mesmo que às vezes eu sei que desconforta, né? Às vezes minha filha de 3 anos e meio esses dias perguntou o que era menstruação, né? Perguntou o que era, aí é um pouco estranho, porque assim, minha mãe não falou sobre isso comigo, né? E minha geração não tá aí, né? Então, tenho 35 anos, mas não foi uma conversa que eu tive com a minha mãe. Então, é difícil para mim romper, e eu tô aqui, né? Todo dia acessando isso aqui, trazendo isso aqui para outros pais, e mesmo assim é difícil romper, né? Então, assim, mas entender com uma curiosidade, e também, às vezes, fica muito pesado para os pais, porque quando a criança traz uma pergunta para a gente recebe com a nossa cabeça de adulto. Então, a gente pensa, essa criança já está querendo saber sobre sexo, sobre ato sexual, e muitas vezes não é. A curiosidade da criança, às vezes, é em relação ao corpo, ela está entendendo ali o corpo dela, ela está entendendo a diferença entre o corpo dela de criança, o corpo de adulto. Então, sabe, mudar esse olhar, gente, tentar ver com uma coisa bonita, né? Seu filho está ali curioso para o mundo. Minha filha está nessa fase, 3 anos e meio, querendo porquê de tudo, perguntar as idades da pessoa, quantos anos fulano tem, querendo entender tudo, querendo entender que mundo é esse, né? Curiosa demais, responde sua filha, estimula a curiosidade do seu filho. Lá na frente, quando ele estiver lá no Enem, você vai querer que ele seja um adolescente curioso, um adolescente pesquisador, mas lá atrás, quando ele te fazia 1000 perguntas, você dizia, ai, homem, não sei não, vai perguntar ao teu pai, vai perguntar não sei quem. Você desestimulou essa curiosidade lá atrás, né? Aí lá no vestibular, lá no Enem, vestibular, olha, eu não tenho vestibular, lá no Enem, você vai querer que seja um adolescente curioso, e não, né? Aí já perdeu bastante tempo, né, nesse estímulo. Geralmente, a criança, ela acessa pornografia pesquisando dúvidas simples, que ela não encontra abertura de sanar com os pais. Então, às vezes, os pais, né, parece um terror, uma coisa, vai lá castigar esse filho porque acessou esse conteúdo. E muitas vezes a criança foi lá pesquisar uma pergunta que poderia ter sido sanada, né? Uma curiosidade poderia ter sido sanada por você, se você tivesse construído esse diálogo, se você tivesse dado essa abertura, né? Às vezes a criança de 7, 8 anos de idade, ela vai acessar pornografia pesquisando o que é beijo na boca, né? Pesquisando como é beijo na boca. Poderia ser uma conversa tranquila de ter, né? Se a gente se desprende da nossa mente de adulto e a gente entra um pouco no universo da criança, né? Ah, meu filho, é um carinho que os adultos fazem. Criança não faz esse carinho. O carinho da criança é diferente, é beijinho no rosto, é abraço. Mas os adultos, eles têm esse carinho, é o beijo na boca. E vai, entendeu? Tentar romper, né? Com esses tabus, com esse bloqueio que a gente tem. Ter muita atenção, que às vezes alguns pais falam isso achando muito bom. Ah, mas o meu filho, Paula, nunca me fez pergunta nenhuma, porque ele é muito inocente, ele não despertou para nada disso ainda. Quando, na verdade, é uma criança que muitas vezes já está sabendo muito mais do que você imagina, já pode ter acessado muito conteúdo inadequado, então ficar atento, né? Hoje está sendo muito mais cedo, né? Se na nossa geração, né, a gente se interessava e ficava curioso, e os coleguinhas traziam esses assuntos já ali na pré-adolescência, chegando na adolescência, hoje é muito mais cedo, né? Eu tenho uma comadre que ela é pedagoga também, Thaís, e ela me falava as coisas antes de Luísa nascer, antes de ser mãe, ela já atuava, e a gente conversando, e eu ficava um pouco, assim, assustada com com a faixa etária, né? O que me assustava não era que isso acontecesse, mas a faixa etária, eu confesso que há uns 3 anos atrás já me assustava, quando ela trazia esses relatos de alunos, ela ensina nessa faixa etária aí de 6, 7 anos de idade, e ela vinha me trazendo relatos de situações, de coisinhas que aconteciam no banheiro, de não sei o que eu
tá muito mais cedo. Então, assim, se o seu filho não perguntou ainda, atente. Possivelmente ele já está acessando, algum coleguinha já trouxe, e ele não falou porque ele não tem abertura de falar. É verdade. Você falando, eu lembrei de uma ocasião, eu cheguei na minha casa uns meses atrás, na Bahia, e um dos amiguinhos dos meus sobrinhos chegou lá em casa para me ver e tudo. Eu falei, olha como você tá enorme, Cauã. Sua voz tá diferente também, tá mudando. Aí meu sobrinho de 5 anos, falou, tia, é a puberdade. Aí eu fiz, oi? Olhei assim pro lado, falei, oi? Ele é a puberdade, tia. Falei, como é que é esse negócio mesmo? Sente aqui, homem. Por favor, me explique isso. Ele falou, não, tia, a puberdade é quando os meninos da idade de Cauã e Vitor estão mudando a voz. Aí acontece isso. Na puberdade acontece a mudança de voz. Aí eu expliquei para minha irmã e contei a situação. Ele falou, Thaís, essa é a fase aí. Ele me pergunta muita coisa e eu estou sendo muito claro, porque eu sempre converso muito isso com elas. Sejam claras, né? Muito claras. Aproveite esse momento de curiosidade e expliquem. E aí eu expliquei que na puberdade, nessa fase, essa transição da infância para a adolescência, acontece essa fase de mudanças, e aquilo ficou gravado na mente dele. Nunca mais ele vai esquecer o que é puberdade. Nunca mais ele vai esquecer as características da puberdade. Quando ele chegar lá no Enem, se você deixou o canal aberto, né? De repente, com outra dúvida mais pesada lá na frente, ele pode te procurar. Exatamente, mas 5 anos e já conseguindo descrever o que é puberdade, porque alguém esclareceu de forma, né, viável e clara para ele o que era aquilo ali, que palavra estranha era aquela que ele ouviu e ele se interessou em perguntar, minha mãe, o que é puberdade? Ele achou interessante a palavra. E ele foi ali explicado para ele o que era, né? Sim. As crianças, elas são naturalmente curiosas, né? Como eu estou trazendo, por exemplo, a minha filha está nessa fase de 3 anos e meio. Eu estou percebendo como está mais forte e vivo nela agora. Ela está muito curiosa por tudo, não é só em relação a isso. Os pais se assustam e acham que é alguma coisa ruim quando a criança começa a ter dúvidas relacionadas à sexualidade. Mas não é só em relação à sexualidade, gente. Observa que nessa fase, a criança começa a perguntar sobre tudo. Então, ela naturalmente, de forma muito pura, ela vai querer saber também sobre o desenvolvimento do corpo, né, dela, da sexualidade dela. Então, assim, se você não vai respondendo, se você vai pegando um silêncio em relação a isso, você responde todo o resto, você fala, você explica outras coisas para a criança, explica, sei lá, o avião, explica, sei lá, perguntas as mais variadas que elas fazem para a gente. E você não fala sobre esse assunto, mesmo que você nunca tenha, assim, repreendido ela numa pergunta, mas você deixa de falar, vai ficando claro para a criança que aquilo ali é o que não pode, entendeu? Às vezes alguns pais dizem, Paula, mas ok, eu nunca perguntei, eu nunca repreendi ele, meu filho, em nenhuma pergunta, não. Se ele vier fazer a pergunta, eu vou responder. Eu nunca repreendi, não. Ok, mas você também nunca falou nada, você nunca iniciou nenhum tipo de conversa sobre isso. Então, a criança, ela é muito observadora, a criança capta, entendeu? Ou às vezes você respondeu de uma forma que você estava muito desconfortável, a criança percebe, a criança lê nossas expressões. Então, assim, se prepara para você estar bem quando você falar, para você estar minimamente confortável quando você for falar, para a criança não perceba uma expressão diferente em você, um tom de voz diferente, de forma que vai ficar o recado para ela, que aquele assunto ali, não, isso aí não dá para falar com a minha mãe e meu pai. Então, assim, nessa fasezinha, e você mencionou do seu sobrinho, né, até da minha filha já, vai vindo as curiosidades em relação ao corpo. Se a criança vai percebendo que a mãe nunca falou, que tem um silêncio ali naquela família em relação a isso, ela vai buscando sanar essa curiosidade de outra forma, né? Às vezes na escola, e às vezes a gente tem acesso a relatos assim que nos deixam muito assustados, mas de situações de banheiro, de crianças muito pequenas, tocando as partes íntimas umas das outras, entendeu? Não é porque ela está querendo fazer sexo, não, gente. A criança não tem esse tipo de interesse. Não tem desejo sexual a criança. Se ela não tiver sido vítima de abuso, ela não vai ter desejo sexual. Ela está curiosa em relação ao corpo dela, a entender o corpo dela de menina, o corpo de menino, entendeu? Que uma conversa, né? Conversas que você poderia ter tranquilamente com essa criança em casa iria prevenir uma situação dessa, por exemplo, entendeu? Então, assim, gente, não dá, quando a gente fala de prevenção ao abuso, né?
de prevenção, né, de controlar e de proteger a criança para não acessar pornografia, não dá para a gente pensar só nesse tipo de cuidados. São importantes, sim, da gente estar observando onde deixa nossos filhos, com quem deixa, quem são as pessoas, né, em relação aos cuidados com o uso da internet, né, estabelecer esses limites, mas isso não é suficiente, tá? Conversar com seu filho, estabelecer uma relação de confiança é essencial. Em algum momento, e você, voltando a todas essas estratégias que eu deixei aí para vocês, você instala o aplicativo, você conversa, estabelece o limite de uso, mas seu filho pode ter acesso à internet em outro lugar, na casa de alguém, com um coleguinha. E se você já tem esse tipo de conversa, se você prepara seu filho antes para essa conversa, essa curiosidade já está sanada, vai ter menos chance dele tá sendo vulnerável nesses locais onde você não está, tá? Então, assim, e não dá, a gente não tá com o nosso filho o tempo todo, gente. A gente não tem como ter esse controle o tempo todo. Então, a principal forma de prevenção vai ser a educação sexual, vai ser deixando esse canal de conversa aberto, estabelecendo essa relação de confiança. Aí aqui a gente chega nisso, a conexão, a importância de uma relação com conexão, com vínculo fortalecido. Você está me falando, Paulo, mas beleza, se meu filho vier perguntar, vier conversar comigo, eu vou responder, eu até já expliquei algumas coisas para ele ali, como eu estou falando, nessa postura ali de muito desconforto, numa conversa que seu filho sente que você não está confortável, e assim, mas na verdade seu filho, né, não existe esse vínculo ali, essa relação de confiança, não está existindo educação sexual. Não pensa que isso aí é educação sexual, porque não é. Para você oferecer educação sexual, para você entender e ter certeza que seu filho, né, tá ali em qualquer situação, ele vai vir conversar com você, ele vai vir falar com você, passa por essa conexão, passa por esse tempo que eu falei de sentar e de ir para o chão para brincar junto. A criança, ela não pensa, gente, que dá para pensar o diálogo, a construção da conversa com a criança, como a gente pensa na construção da conversa com o adulto, não. A criança é diferente, você vai se conectar com seu filho através de brincar, na leiturinha, antes de dormir, dedicando um tempo, indo junto com seu filho para o seu quarto, fazendo a oração, fazendo, né, um momentinho, enfim, seja como for na sua casa, na sua religião, mas tendo esse tempo, fazendo a leiturinha e tendo um tempinho ali de vínculo com seu filho. Minha filha, a gente tem as conversas mais, assim, aprofundadas e inesperadas nessa hora, quando deita ali, quando relaxa, é um momentinho de lembrar de alguma coisa do dia, e não vai ser no automático, não vai ser, ai, meu filho, me conta como foi o seu dia, não vai, você vai sentar, você vai trocar um carinho, você vai brincar, vai rir de alguma coisa, e naturalmente vai vir, seu filho vai sentir a vontade e vai falar, do mesmo jeito, e se algo ruim tiver acontecido, né, alguma situação ali de risco, vai ser nessa hora também que ele vai se sentir confortável para falar. A prevenção ao abuso, ela também se faz estabelecendo essa relação do vínculo seguro, onde os filhos confiem que podem falar de seus erros com os pais. Aí a gente entra num ponto interessante, né? Se esse filho, né, se você educa o seu filho, né, disciplina o seu filho muito na perspectiva punitiva, né, na perspectiva da culpa, né, se você dificilmente essa criança ela vai relatar para você uma situação de abuso ou uma abordagem de um aliciador ou algo desse tipo. Ela vai ter imediatamente medo de ser repreendida, né? E ela não vai vir relatar. Mas se você acolhe o seu filho quando ele erra, e acolher o seu erro, acolher o filho quando ele erra, eu não estou falando aqui, gente, meu filho, tudo bem, passa a mão na cabeça e pode, ok. Não, mas é porque as pessoas confundem muito isso na nossa cultura existe uma confusão tremenda entre o conceito de disciplinar e punir. As pessoas relacionam automaticamente disciplina com punição, quando na verdade são concepções totalmente distintas, né? Disciplinar é orientar, é ensinar, é você a partir do erro, né? Você redirecionar seu filho, refletir seu filho, buscar soluções. Acolhendo. Tudo bem, meu filho, nós erramos, né? Realmente, meu filho, isso aqui não foi bacana. Vamos aqui sentar, vamos conversar e vamos entender como fazer melhor da próxima vez do que,
aqui, vai ficar um mês sem internet, o que você fez? Você tava com esse menino ali, com um colega no banheiro, fazendo o quê? O que foi? Tá entendendo a diferença? Essa criança não vai voltar para você quando algo confuso na cabeça dela estiver acontecendo. Porque quando o abuso acontece, né? Quando o abusador ele faz essa abordagem, a criança fica muito confusa com aquilo. Ela não entende o que é culpa dela, o que não é. Ela não sabe fazer essa separação. Ela tem muito medo, ela se sente muito culpada. A criança abusada, ela se sente culpada. Então, assim, estratégias, ferramentas, né, para estar construindo essa conexão e esse vínculo que eu falei aqui, né, tão importantes. Construir esse diálogo com a criança, falei já, né, não se dá nessa lógica do adulto, nós vamos alcançar a criança por meio da brincadeira, então, assim, ter tempo para brincar com seu filho, Paulo, não tenho tempo, não tenho paciência, busca alguma coisa que você consegue fazer, né, beleza, não dá para sentar para brincar de boneca, não vou ter essa disponibilidade, Paulo, nem de tempo, nem emocional, para ali, não tenho paciência, brincando com minha filha de boneca, mas busque algo que conecte vocês. Então, é o que você gosta de fazer? Você vai descer para caminhar, chama sua filha para ir correndo com você, enfim, mas constrói esse momento com seu filho, com sua filha, gente. É essencial, constrói de alguma forma. De estratégias, né, para esse desafio da disponibilidade de tempo, né, e Thaís já trouxe, e a gente realmente escuta muito, Paulo, não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, não dá. Trajetos, ao invés de estar a criança no banco de trás, segurando o celular, você com o som lá do carro ligado, às vezes só escutando notícia ruim, só escutando coisa ruim, desliga, tira esse hábito, da tela dentro do carro, vão conversando no trajeto, vão fazendo brincadeiras, minha filha que é muito pequena, né, às vezes eu dirijo muito sozinha com ela, meu marido trabalha uma parte do tempo fora, e aí ela fica impaciente no trânsito, a gente vai brincando, vamos aqui, filha, fazer uma mágica, tá impaciente no sinal, querendo falar, vamos fazer uma mágica para o sinal abrir? Eu conto até 3, você sopra, na hora de soprar, vamos ver se o sinal vai abrir, enfim, vai construindo, isso já é um tempo de qualidade com seu filho, Paulo, porque você fala para eu brincar, quando chegar em casa eu vou chegar cansada, eu só dá tempo de dar janta, bom, e todo mundo dormir, então vai no trajeto, vai nesse tempo já do carro, no retorno da escola, tenta construir essa conversa, como eu disse, não vai ser a pergunta crua, né? Meu filho, e aí, conta como foi hoje na escola? Não vai ser assim, a criança vai responder, foi legal, mãe, pronto. E a conversa vai encerrar assim. Vai buscando formas lúdicas e criativas de fazer isso. Vamos, assim, eu vou dizer, vou dizer uma coisa aqui e você diz se é falsa ou verdade, se aconteceu ou não. Hoje foi dia de brincar hoje foi dia da leitura, sei lá, teve leitura, teve briga por brinquedo, enfim, vai criando essa brincadeira, de repente a criança ri, de repente ela conta uma coisa que ela não ia contar, uma coisa boa, uma coisa ruim, entendeu? Isso é uma forma de você estar acompanhando seu filho. A leitura, né, eu já disse aqui, como uma ótima estratégia, esse tempinho de leitura, o único tempo que eu tenho, Paulo, é de noite, essa hora de dormir, agoniada, a gente já chega, janta, e vou para dormir, então tira um tempinho para leitura compartilhada, vai ler com seu filho um pouquinho, 10 minutos antes de dormir, não é possível, que não tem esse tempo, né? A importância de ter momentos de diversão em família, então, assim, não tem paciência de brincar, mas busca alguma coisa, é importante, a criança, aí lá na frente, né, quando chega na adolescência, se tranca no quarto, esse menino chega em casa, não fica junto com a família, não, o tempo que fica em casa é trancado no quarto, é trancado no celular, não vem e só se diverte, só tá feliz quando tá com os amigos, né? Outros vai falando. E lá atrás isso foi construído desde criança. Seu filho tinha momentos de diversão em família, momentos de diversão com esse pai, com essa mãe, ou só era, faça isso, tá na hora disso, vem aí atividade, entendeu? Uma coisa para a gente pensar também. E aí, gente, é isso. O que eu tô trazendo desde o início, né? Os impactos da forma de cuidado parental na autoestima dessa criança. E isso também é uma estratégia de prevenção. A forma como nos relacionamos com nossos filhos enquanto educamos é uma forma de prevenção. Por quê? Muitas vezes os pais não se dão conta, mas quando são pais que usam essa abordagem, né, muito do castigo,
ainda de bater, e que geralmente ainda reforça a culpa na criança. Eu bati porque você mereceu. Você sabe, eu não gosto de bater em você, mas você faz por onde, né? É muito comum essa frase. Você bate e você ainda faz a criança entender que ela está apanhando porque ela mereceu. Gente, muitos pais não se dão conta, mas esse é um discurso muito próximo do que o abusador usa para estar silenciando a criança do abuso, entendeu? Muitas vezes falar, o abusador vai lá, né? Depois que consegue consolidar, né, o abuso, ele começa, as meninas falaram, né, Thaís e Luciano, um pouco disso no encontro passado, começa um processo ali terrível com a criança, diabo, você quis, você deixou no encontro com o seu pai, né, então você mereceu, eu fiz isso porque você mereceu, você passou aqui, você chamou minha atenção, tá entendendo? É muito próximo, às vezes, o discurso que o abusador usa do discurso que os próprios pais usam no momento de castigar os filhos em casa, nessa perspectiva dessa educação muito punitiva, né? A disciplina, como eu falo, orienta, vai estar ensinando a criança a partir do erro, né? Percebendo o erro como uma oportunidade de aprendizado. E a punição vai estar fazendo a criança se sentir muito mal, né? O objetivo da punição é esse, não foca na solução. A gente não está focando na solução, a gente está batendo ali, mereceu, vem e vai apanhar. Cadê a solução? O foco na solução, em solucionar a situação. Então, assim, observar, né, como está sendo essa relação, esse processo aí na sua casa, quando está apresentando esses limites à criança, quando está ali repreendendo por algum comportamento que não foi bacana, mas está sendo o quê? Com grito, com sermão, com palmada, estabelecendo submissão por meio de ameaça. Às vezes, muitos pais pensam que é a única forma, né, de estar conseguindo colaboração da criança, de estar conseguindo controlar o comportamento da criança. Se fizer isso, não vai ter isso. Ameaçando. A mesma estratégia que é utilizada pelo abusador. Não estamos aqui defendendo permissividade, né? Não se trata disso. O tempo todo eu tento deixar isso claro, porque a permissividade, ela também desrespeita a criança, né? Não é deixar a criança fazer o que quer, porque isso aí também é desrespeitoso, né? Uma criança que é criada, né, nesse padrão muito permissivo, né? O pai não consegue estabelecer um limite ali, é uma criança também que não vai ter a oportunidade de se sentir capaz, né, de sentir que é apta a contribuir. Então, a gente mina essa capacidade também, né? Então, assim, validar os sentimentos da criança, gente. Validar os sentimentos da criança, permita que a criança tenha sentimentos, para ela aprender que ela é capaz de lidar com eles, né, e de expressar, para que ela fale quando ela se sentir desconfortável em alguma situação. A gente falou no início da conversa, né? A criança chora quando chega na casa de alguém, tem às vezes algum parente que não gosta de ir, tem algum parente que ela respeita, gente, respeita o seu filho quando ele tá chorando, quando ele não quer ficar num lugar, quando tá expressando esse choro, tá vindo com um choro que você não tá entendendo a causa, investiga essa causa, não repreenda essa emoção da criança. O que a gente precisa redirecionar é o mau comportamento. Quando o nosso filho se comporta de uma forma inadequada, tem que ser redirecionado, tem que ser apresentado o limite, mas a emoção a gente não deve calar. Não manda seu filho engolir o choro, a gente não cala a emoção de criança, gente. A gente precisa orientar essa criança a como expressar essa emoção de uma maneira respeitosa. Meu filho, eu tô vendo que você tá chateado, mas gritar não, tá? Gritar na nossa casa, nós não gritamos aqui em casa, né? Quando a criança tá lá, chorando, gritando. Gritar não é permitido, tá? Você tá chateado, tô vendo que você tá triste, mas gritar não. Quando você se acalmar e conseguir me falar o que aconteceu, você me fala, tá? Conversa com a criança assim, gente. Respeitar quando a criança estiver tímida, quando não quiser expressar um carinho em algum parente. Então, assim, os benefícios da educação respeitosa versus os prejuízos de utilizar culpa, vergonha para controlar o comportamento da criança. A disciplina positiva, gente, ela apresenta essa importância, né, da dignidade e respeito mútuo em todos os relacionamentos. Então, enxergar a criança também como alguém que merece ser respeitado, né, merece ter sua dignidade respeitada. A disciplina positiva traz a arte do encorajamento, ensinar a criança que suas necessidades e seus desejos são válidos, sim, ensinar alto valor à criança, porque o abusador, ele se utiliza muito disso também, né, de uma criança com autoestima fragilizada, né, de uma criança que não se sente importante, não se sente ouvida.
O abusador faz uso disso também. Então, assim, crianças com capacidade de questionar, dê espaço para que seu filho questione, né? Ele não está te desrespeitando quando ele questiona, porque ele, dando espaço para isso, essa criança ela vai questionar lá fora também, quando ela sentir que aquele adulto está tendo um comportamento que não está sendo bom, entendeu? Uma criança que a gente educa ali na obediência cega, e tem que obedecer, porque obedece os adultos, obedece mais velho, ela vai obedecer a qualquer adulto, ela vai obedecer a qualquer mais velho, né? E a gente não sabe onde está o abusador, né? Isso já está claro. Então, assim, as crianças criadas nessa perspectiva da educação respeitosa, elas aprendem que são pessoas que têm direito de decidir o que acontece com o seu corpo, que existem pessoas que vão levar elas a sério, sim, que vão amá-las e que vão ajudá-las se elas estiverem, né, numa situação ali de abuso, né? A criança que é educada nessa perspectiva, ela vai ser uma criança que ela vai ter uma melhor capacidade de denunciar esse abuso, de denunciar essa situação, encontrar alguém em quem confiar para falar. É aquela construção da relação de confiança que a gente falou lá atrás. E os riscos dessa educação, né, muito exercida na base da obediência cega, é sim porque eu estou mandando e pronto, né? Quando você cria os filhos para serem assertivos, né, levados a sérios, quando você oferece oportunidade de que essa criança também discuta ideias, aquilo que eu falei lá atrás, construa os acordos, né? Ouça a sua criança, você está fortalecendo nessa criança a capacidade de autoproteção, né? É uma criança que vai estar mais preparada para se defender do aliciamento, né? Seja na internet, seja, né, pessoalmente. Então, assim, crianças que sabem que são pessoas dignas, né? Que acreditam que têm direitos, que seus sentimentos são legitimados, porque em casa é assim, né? Então, a criança não vai ali silenciar, né? Ela não vai ser um alvo tão fácil para o abusador, né? Essas crianças que são silenciadas em suas emoções, que, né, vai estar mais frágil diante desses abusadores. Enfim, e recebem informações, né, sobre os possíveis perigos, né, meu filho, a internet é muito bacana, é um mundo bacana, mas também tem coisa ruim, como em todo lugar tem, né, meu filho, tem pessoas que não são bacanas, tem pessoas que são más, né, então você não precisa fazer tudo que uma pessoa, né, que um adulto vier dizer para você fazer. Se você não estiver confortável, não faça, meu filho, preste atenção, observe, enfim, ter esse tipo de conversa. Não cria seu filho, né, sem saber que existe um mundo aí por trás dessa tela, né? Esclarece para o seu filho que existe esse mundo e que existem coisas que não são bacanas, do jeito que existem conteúdos que não são bacanas, né? Tem conteúdos, meu filho, que não vão fazer bem para a sua cabeça, né? Que não são legais, que não são adequados. Por isso que a gente precisa ter esse limite aqui, tá? Não são todas as páginas que você pode acessar, porque tem coisas que vão fazer muito mal para sua cabeça, filha. Isso é o conteúdo pornográfico. Explica, nomeia para a criança, empodera o seu filho, tá? E aí, apresentando esses limites à criança, né? Envolver a criança nesse processo de planejamento, isso aqui eu já falei, planejar a semana, planejar os dias, os horários, o tempo de cada atividade, fazer esses combinados prévios. A questão do quadro de rotina, gente, é para todas as idades, certo? Não é só para criança pequena. A criança maior, ela mesma vai construindo, faz o quadrinho, coloca os dias na semana, e depois você vai só preenchendo com ela, entendeu? Já é uma atividade bacana para se fazer junto, ou para a criança começar, meu filho, começa construindo e à noite a gente vai terminar de fazer junto. Já fica uma ideia. Eu pincelei um pouco isso em algum momento que eu falei com vocês, a questão das escolhas limitadas, né? É uma das estratégias da disciplina positiva, das ferramentas da disciplina positiva. Você oferece escolhas para o seu filho, para que ele se sinta respeitado, para que ele sinta estar sendo ouvido, para que ele tenha uma tendência maior a colaborar, a cumprir esse combinado, a cumprir esse quadro. Então, dê voz, veja o que é possível, não, isso, e dá para eu deixar para ele decidir, sei lá, o horário, você estabeleceu o tempo, meu filho, vão ser 3 horas de tela, você vai querer, vão ser 1h30 de manhã, 1h30, enfim, o horário em que ele vai usar é uma escolha que dá para deixar para ele, então deixa,
porque isso vai ser bacana, ele vai se sentir ouvido, entendeu? Ele vai se sentir mais encorajado a colaborar, porque ele está sendo ouvido. As perguntas, eu já falei, né? Tentar substituir, a gente fica o tempo todo na ordem. Faça isso, faça isso, faça isso. Chega no fim do dia, a gente já está cansada, né? Ouviu isso na escola, ouviu isso em casa. Substitui pela pergunta. Meu filho, qual é a hora agora? Que a gente precisa para tá pronto aqui na hora do jantar? Enfim, já eu olho aqui as mensagens. Só finalizando aqui, a gente vai olhar as mensagens e ver se tem pergunta, tá, Thaís? Deixa eu correr aqui para terminar. E aí é isso, gente. Não assumir, né, totalmente a responsabilidade pelas ações do seu filho, dar oportunidade para que ele vá assumindo pequenas responsabilidades, entendeu? Fazendo o acompanhamento depois, mas vai dando a oportunidade para que ele se responsabilize, vai dando essa confiança e essa oportunidade dele se responsabilizar também. E aí, quando você faz esse acompanhamento com gentileza e firmeza, estabeleceu o acordo do tempo, viu que não foi respeitado no primeiro dia, faz esse acompanhamento no segundo dia, não já gritando, você não faz o que eu disse, então vai tirar totalmente o celular agora, ou vai... Não, faz o acompanhamento de maneira firme e gentil, a criança precisa ser lembrada. Meu filho, o que nós construímos no quadro? Meu filho, vamos dar uma olhada no quadro, vamos ver se foi respeitado hoje, vamos ver se a gente conseguiu cumprir nossa rotina da forma que nós planejamos. Faz esse acompanhamento firme e gentil. Meu filho, eu preciso isso e seja respeitado. Isso aqui nós construímos juntos, você está sendo firme e você está sendo gentil, né? Você não está desrespeitando a criança. Isso, o seu filho aprende, né, o que você vai conseguir fazendo esse acompanhamento firme e gentil. Ele vai aprender que você fala o que realmente que você faz o que você realmente falou, né? Você falou e você fez aquilo, fica naquela ameaça, sabe? Fica naquela gritaria, se não sair do salão agora, eu vou fazer isso. Se eu chegar em casa e a atividade não tiver feita, vai acontecer isso, e no fim não acontece, entendeu? Então, assim, fazer o que você falou que ia fazer mesmo, entendeu? Deixar claro para a criança que você faz o que fala, e é isso. E aí, são elementos importantes também para essa confiança e para esse respeito. Certo? Rapidinho aqui, gente, mas para que precisa ser dito também, é isso, quando a gente fala de dar espaço para a criança questione, que dá espaço para a criança né, traga as posições dela, porque isso é importante? Porque às vezes a gente fica nos incomoda muito quando a criança diz não, né? Não, mas eu não vou agora por isso, por isso, por isso. Mas existe o não que a gente quer que as crianças digam. Então, assim, dá oportunidade para que a criança desenvolva essa habilidade também de oferecer o não quando ela está desconfortável, é uma habilidade importante. Qual é o não que a gente vai querer que essa criança dê, que essa criança diga? O não ao aliciador, que vai pedir fotos íntimas dela no joguinho. O não do adolescente, que é apresentado às drogas lá na frente. O não da sua filha a um relacionamento abusivo ou a outra situação qualquer perigosa. Lá na frente a gente vai querer que essas crianças tenham essa habilidade, né, de dizer o não. Mas em casa essa criança é repreendida o tempo todo. Não tem espaço de fala, não tem oportunidade de questionar. Onde a criança vai aprender essa habilidade, né? Quantos adultos, quantos de nós não temos enorme dificuldade de oferecer o não? A gente se pega, às vezes, a pessoa pede uma coisa ali, você não está confortável, você queria dizer o não, mas você não diz. Tá bom, tá certo. E ele atrapalha seu dia, aquele te prejudica em alguma coisa, mas a gente tem dificuldade de oferecer o não, porque a gente foi criado, né, nesse padrão muito repressor, em que a criança, né, não podia expressar quando se sentia desconfortável. Isso vulnerabiliza a criança também diante do abusador, diante do aliciador, certo? Então, isso vai começar pelo não que a criança diz para um suco. Não, mãe, eu não quero esse suco hoje. Tudo bem, gente, isso é muito primordial para você, que essa criança toma esse suco que você colocou ali na mesa. Então, assim, são escolhas que a gente vai percebendo, disputas ali, que a gente vai aprendendo a olhar melhor se vale a pena entrar ou não naquela disputa. Ou, não, tudo bem, minha filha. Você não quer o suco, eu vou oferecer minha filha a tomar um suco que não quer? Vou oferecer minha filha a abraçar um parente, ela não está querendo? Sentar no colo de
uma pessoa que ela não está querendo ir, vá, dê um beijo, mulher, dê um beijo ao seu tio. Forçar a criança, tá entendendo? É atenção. E é isso, sim, como ainda faltou, como intervir quando a criança já acessou pornografia. Vou ter que falar mais rápido. Mas a gente já falou um pouco sobre tudo aqui, é só complementação. A gente já falou sobre trabalhar os erros como oportunidade de aprendizado. Meu filho, eu percebi. Meu filho, você, né, acessou alguma coisa esses dias, não. Começar essa conversa, né, chegar nessa conversa e não punir a criança, não bater, não castigar. Perceber esse erro como uma oportunidade de aprendizado. Meu filho, talvez você tenha acessado. Por que você acessou? Vê se a criança te fala por quê. Era alguma dúvida, era alguma curiosidade, era alguma coisa. Alguém enviou isso para ela, entendeu? Tem alguma situação ali que está acontecendo, que está despertando esse tipo de interesse, descobre porque seu filho acessou, conversa com seu filho, orienta, explica que o conteúdo é inadequado, explica que vocês vão precisar fazer outros acordos em relação a esse uso dessa internet, enfim, orienta, conversar, explicar que o conteúdo é inadequado, saber o que a criança viu, saber até onde foi aquele acesso, até para entender como conduzir, até para entender o que seu filho vai precisar, se vai precisar de uma intervenção aí de um profissional, como é que foi, em que nível ficou esse trauma para essa criança. E aí, se suspeitar que algo de errado está acontecendo, falar abertamente, gente, com seu filho. Assim, se você suspeita, né, que realmente de um abuso, entendeu? Paula, depois de todo esse conteúdo que eu estou acessando, né, depois da nossa primeira aula, realmente eu estou agora desconfiando, meu filho está com alguns comportamentos desses que foram apontados. Então, gente, converse com seu filho. Chega no seu filho, meu filho, eu estou pensando que talvez eu percebo que quando você está no celular e eu me aproximo, você sai muito rápido da conversa. Tem alguém conversando com você, meu filho, e te dizendo alguma coisa que você acha que não é bacana, que está te deixando desconfortável? Pergunta para o seu filho. Pergunta se você está desconfiando que está acontecendo um abuso físico, um abuso, né, um acesso à pornografia. Intervém, gente. Não fica esperando, não fica esperando, tá? Tem que intervir. Não punir, nós falamos já, né? A ideia central da punição é isso, né? Em fazer a criança sofrer, né? Para ver se provoca o arrependimento, né? Fazer com que a criança sinta muita culpa, muita vergonha. A gente acha que é isso que vai educar, que é isso que vai levar a criança a agir melhor. E, na verdade, quando você traz esses erros como oportunidade de aprendizado, você ampara emocionalmente a criança, né? Você orienta, meu filho, ó, a internet tem muita coisa bacana, mas existe também muito conteúdo que é ruim, que não vai ser legal para a sua cabecinha. Você orienta o seu filho. Então, você está indo na solução. A punição, qual é a solução que traz? Né? Castigar, fazer o seu filho sentir muito horrível por aquilo. E aí? Resolveu em quê? Né? Escutar com empatia a criança, né? Que possivelmente, a gente está falando aqui de um acesso à pornografia, é uma criança que está emocionalmente desorganizada, né? Pelas informações, pelos conteúdos inadequados que ela teve acesso. Então, oferecer esse amparo emocional à criança, tá? Sim, conseguimos chegar ao último slide. Eu trouxe um trechozinho de um livro que é maravilhoso, gente, que é o Pais e Mães Conscientes, que a autora ela traz assim: embora você acredite que o seu maior desafio é educar bem os seus filhos, existe uma tarefa ainda mais essencial de que precisa cuidar, que é o fundamento da paternidade e da maternidade eficientes. Essa tarefa é de ascender ao indivíduo mais alerta e presente que você puder ser.